Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo do quadro Você Sabia Que? E hoje eu vim trazer algumas curiosidades sobre Absalão, isso mesmo. Bom, gente, eu vou pegando os principais personagens. Eu vi que vocês amaram o que eu fiz de Abraão e eu fico muito feliz. Mas eu não vou trazer só aqueles que fizeram o certo, né? Eu vou trazer também, assim como esse hoje de Absalão, que foram por caminhos errados, para a gente ver as consequências, né, que uma vida de pecado traz, que uma vida de egoísmo traz, e que fique para nós como um exemplo a não ser seguido. Então, Absalão, eu tô aqui com a minha colinha. Para quem não sabe, era o terceiro dos 6 filhos de Davi. E a sua mãe se chamava Maaca. Bom, Absalão ele era filho de Davi e a gente vai ver assim alguns fatos escandalosos de Absalão, vamos dizer assim. A gente vê que o fato de Absalão ter sangue real nas veias, tanto por parte de pai como por parte de mãe, pode tê-lo impelido em sua busca egoísta por um trono. Então nós vamos ver que o primeiro evento ao qual Absalão se envolve é depois que a sua irmã Tamar é estrupada por Aminon, ele vai e mata o seu irmão, né? Então, a partir daquele momento ele tem que fugir e acontece uma série de coisas ali, enfim. E a sua irmã Tamar, ela é violentada, né, por Aminon. Isso tudo depois da queda de Davi. A gente vê que a família de Davi cai em, como que eu posso dizer, em decadência, né? A sua filha é estrupada, o seu filho Absalão mata o seu outro filho, enfim, e a gente vê um conflito ali. Então, as consequências do pecado, ela não vai atingir só a pessoa em si, mas ela vai atingir a família, ela vai atingir as pessoas que estão próximas. Então, Davi, ele pagou um alto preço pelo pecado que cometeu com Betseba, né? Então nós precisamos pensar muito antes de fazer algo para prejudicar outra pessoa, algo que vai ferir a nossa santidade ou que também vai contra os preceitos bíblicos. Então nós precisamos ter em mente que se nós decidimos seguir uma vida de santidade ao Senhor, isso vai nos exigir renúncias. A gente vai ter que falar não para o pecado, a gente vai ter que falar não para as tentações. E nós vemos aqui que Absalão era uma pessoa muito impulsiva. E uma pessoa que ela é impulsiva, que ela não pensa antes de fazer, antes de agir, ela vai se dar mal. As consequências é muito grande. Então já foi aí 2 curiosidades sobre Absalão. Então, foi dado ali a Joabe, né, a permissão de restaurar Absalão, mas este permaneceu infeliz porque não havia ainda uma reconciliação plena. Então, quando Joabe ele se recusou a fazer ali qualquer outra coisa por Absalão, este se enfureceu e ordenou aos seus servos que colocassem fogo no campo de cevada de Joabe. Então Joabe veio até Absalão e os acordos para Absalão encontrar Davi foram completados. Então aqui você vai encontrar isso lá em 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 28 ao 33. Então nós vamos ver que esse é o terceiro fato de Absalão, a terceira curiosidade aí. E ele era uma pessoa também que sempre queria resolver as coisas
com violência. Assim como ele mandou pôr fogo, né, ali na cevada de Joabe, porque ele queria chamar a atenção. Então, nós vemos que existia pouco diálogo entre Absalão e as pessoas que estavam ali. Muitas das vezes ele usava violência para chamar a atenção, para conseguir aquilo que ele queria, e também ele não conseguia resolver as coisas conversando, né? Porque ele matou o seu próprio irmão ali, e isso é muito triste, né? Na maioria das vezes, quando a gente tem um conflito, nós precisamos fazer de tudo para tentar resolver isso conversando, né? Civilizadamente, olha, eu não gostei do que você fez, isso que você fez não é certo, enfim, e não agindo com violência, né? Nós conseguimos ver aqui muitas características de Absalão. Ele era impulsivo, ele era mimado, ele queria o mundo aos pés dele, enfim. E isso é muito ruim, né? Porque uma pessoa assim, ela se dá muito mal. Absalão dizia que poderia cuidar melhor dos assuntos do reino, se ao menos fosse juiz, uma forma sutil de criticar o pai. Quando as pessoas começaram a se curvar diante de Absalão, por ser o príncipe herdeiro, estendia a mão a fim de detê-las, puxava-as para junto de si e as beijava. Então olha para vocês verem o que Absalão fazia. Essa é um quarto fato aí de Absalão, porque ele queria de todo jeito o lugar do seu pai, né? Ele queria assumir o trono ali, enfim. Davi havia conquistado o coração do povo pelo seu serviço e dedicação. Então a gente consegue ver aqui uma diferença entre Davi e Absalão. Absalão fez ali do modo mais fácil. O que ele fez? Como se faz hoje em dia, né? Criando uma imagem irresistível de si mesmo ao povo. E Davi foi um herói, enquanto Absalão foi uma celebridade. Então o que acontece? Infelizmente, muitos israelitas haviam se acostumado com o seu rei e não lhe davam mais o devido valor. Então, Absalão, ele sempre queria o lado mais fácil. Ele sempre queria pular as etapas, ele sempre estava ali querendo tirar vantagem da situação, e ele fez como muitas pessoas fazem hoje em dia. O que as pessoas fazem? Elas criam uma imagem, né, delas mesmas na internet, na rede social, uma imagem perfeita, uma imagem irresistível, e muitas pessoas começam a seguir esses famosos, essas celebridades, mas enfim, essas pessoas, assim como qualquer outra, elas têm defeito, elas têm qualidade, elas têm os seus dias maus, elas têm os seus dias bons. Enfim, e muitas pessoas começam a acreditar nas fotos perfeitas do feed, nas fotos maravilhosas, nos stories que a pessoa tá sorrindo, tá cantando, tá dançando, e pensa que aquilo ali é perfeição, né? Pensa que aquela pessoa tem uma vida perfeita. Então foi isso que Absalão fez. Ele começou a manipular as pessoas, ele começou a colocar uma imagem ali de que ele era maravilhoso, de que ele era a pessoa indicada para o trono, enfim. E ele começou a persuadir as pessoas ali. Então olha para vocês verem a capacidade que Absalão teve, isso tudo com o seu pai no trono. Então ele trai o próprio pai, né? Infelizmente isso daqui é muito triste. Então, diante desse fato, Davi deixou Jerusalém e foi para Manaim, do outro lado do Jordão. Isso aqui já está lá em 2 Samuel 15, do versículo 7 ao 18. Para proteger-se e para planejar sua resistência, Davi havia entendido que é melhor a vida do que o trono. Então, Davi, ele teve que fugir do seu próprio filho. Isso mesmo, gente. Então,
olha a consequência que Davi atraiu ali para ele, né? E para a família, enfim, depois do pecado cometido ali. Absalão, ouvindo dizer que Davi havia abandonado Jerusalém, para ali se dirigiu e apossou-se do poder sem qualquer oposição. Então, olha para vocês verem. Então, Absalão ele montou em uma mula ligeira, mas aqui já vai falar da morte dele, né? Que é a quinta curiosidade. Enquanto fugia, os galhos de uma árvore enroscaram em seus longos cabelos, e ele ficou suspenso no ar enquanto que a mula passou. Ele estava correndo, os seus cabelos ficou preso ali diante de uma árvore e a mula saiu correndo, né? E um dos homens de Joabe o viu e não ousou tocá-lo, pois tinha ouvido Davi dar instruções para que não o matassem. Mas Joabe apressou-se até o lugar e o transpassou com 3 dardos. Então Davi, ele tinha falado, olha, não é para vocês tocar no meu filho, não é para vocês matar o meu filho. E realmente teve um soldado lá que não tocou em Absalão, mas Joabe ele foi e acabou matando Absalão. Gente, por mais que o filho seja o mais errado possível, o pai nunca vai querer o mal do filho. Né? Davi ele não queria o mal do seu filho, por mais que Absalão tivesse totalmente errado, Davi ele queria o seu filho vivo, né? Ele queria o seu filho por perto, enfim. A história de Absalão serve para nos ensinar sobre a soberania de Deus. Independente da maquinação maligna dos homens, Deus continua sendo soberano. Não foi porque Davi fugiu de Jerusalém que deixou de ser rei, e nem foi porque Absalão invadiu Jerusalém e tomou o trono de seu pai que permaneceu sendo rei. Precisamos confiar que nosso Deus é soberano e não perde o controle das nossas vidas. Existem situações que tudo o que precisamos fazer é nos reservar e esperar a ação divina em nosso favor. Então, essa foi uma aí das lições que a gente aprende com a história de Absalão, né? De não ser impulsivo, de não querer conquistar as coisas de maneira errada. E Absalão, ele até podia querer suceder o trono do pai, mas não era do jeito que ele queria, né? Ele tinha que chegar no pai dele, falar o que ele estava sentindo e falar o que ele queria, mas não tinha um diálogo, não tinha um relacionamento com o pai. E assim, era totalmente distante, né? Principalmente depois que ele mata o seu irmão, ele foge. Então é uma pessoa que vai viver a vida fugindo ali, tentando persuadir, tentando agir com a razão, enfim. E aí ele acaba tendo o fim que teve, né? Então assim, por mais errado que a gente esteja, nós precisamos nos achegar ao Pai, né? Nós precisamos confessar aquilo que a gente fez para Deus, enfim, e não fugir, porque foi isso que Absalão fez. Absalão ele fugiu, né? Ao invés de encarar o problema ali de frente, ele fugiu. Então essas as lições, né? As curiosidades. É claro que tem mais fatos sobre Absalão, aqui eu resumi. Eu tô tirando, claro, que referências da Bíblia, eu fui falando pra vocês onde estava escrito tal coisa, mas eu também estou me inspirando nesse livro que chama Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos de A a Z. Então a gente nos próximos vídeos vai estar usando esse livro. Eu vou estar lendo o resumo com vocês, a gente vai estar conversando e tirando conclusões, tirando reflexões de cada personagem bíblico. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, você que ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!